Muito bem-vindo ao nosso canal. Você está participando da série O Tabernáculo Aleph Tav, né? O Hamishkan Aleph Tav, o Tabernáculo de A a Z, ou do princípio ao fim. Então, nós estamos nessa série do Tabernáculo, sou muito grato a Deus pela sua vida e você, nesta série, vai se encantar com grandes revelações que o tabernáculo nos traz. Você vai se encantar e ficar maravilhado com grandes e maravilhosas revelações que você terá sobre o tabernáculo. Então, esta série que iniciou, você já deve ter visto a primeira videoaula, onde nós falamos concernente ao início dessa série. Falamos do tabernáculo, que vai ser o nosso objeto de estudo nesta série. Volto a repetir, Hamishkan Aleph Tav, o tabernáculo do princípio ao fim. Então você é um convidado especial, não são todos que estão tendo acesso a esta série. Essa série é dedicada só para algumas pessoas seletas e você faz parte dessas pessoas que têm acesso a esses vídeos, tá? São vídeos exclusivos que estamos gravando apenas para algumas pessoas. Então, que Deus abençoe a sua vida, você é muito bem-vindo. Esta é a segunda videoaula desta série. A primeira foi disponibilizada ao público, para que o público pudesse entender como que seria essa série, e agora nós vamos para a nossa segunda aula. Bom, você já viu na primeira videoaula que nós falamos sobre o povo que saiu do Egito, o povo de Deus, foram para o Monte Sinai, e no Monte Sinai, Moisés teve então uma revelação, teve então uma conversação, teve então um diálogo com Deus, e Deus, através do seu poder e glória, deu a Moisés um modelo de um tabernáculo para que Moisés pudesse construir, ok? E aí Moisés então deveria construir segundo o modelo que lhe foi dado no monte. Nós vimos também na primeira aula que lá em Hebreus, no livro aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele revela que o tabernáculo, ele é uma figura, uma sombra das coisas celestiais. Então Deus, através do tabernáculo, ele revela então o seu querer e a sua vontade para com o seu povo, tá? E então nós vamos fazer uma análise bíblica, nós não vamos inventar histórias, muito importante isso. Nós vamos fazer uma análise bíblica, nós vamos olhar dentro das sagradas escrituras e compreender o que Deus estava querendo mostrar para o seu povo e mostrar para o futuro, porque era sombra, figura das coisas celestiais, para que no futuro pessoas que tenham o mover do Espírito Santo pudessem entender através de uma revelação espiritual. Se Deus está mostrando sombra, figura das coisas celestiais, é necessário ter o Espírito Santo de Deus atuando sobre a sua vida para que ele traga esta interpretação, esse entendimento. Ok? Então, não se pode compreender as coisas espirituais pela força da carne e pela razão do pensamento, mas só se entendem pelo mover espiritual. Então, o que nós vamos ver nesta série é trazer ao conhecimento os acontecimentos reais, o que realmente estava acontecendo, o que estava se passando, as posições, todas as ocasiões ali reais no ato do acontecimento do Tanar, e trazer então uma revelação espiritual e uma compreensão dentro da própria gramática, da própria gimátria, da própria pictografia, que nós vamos fazer uma análise em todo esse texto. Então, eu convido a você agora, a partir de agora, desta segunda videoaula, a navegar neste conhecimento sem igual que nós vamos passar a estudar a partir desta videoaula. A primeira videoaula foi apenas uma introdução, então já estamos partindo do início de que eles estão lá no Monte Sinai, já receberam a ordem de Deus e já receberam a revelação de Deus. Então nós vamos partir então de todo esse tabernáculo, ok? Então continue conosco aí. Vamos agora então aqui para a nossa segunda aula e utilizando desta
Segunda aula, nós vamos então aqui para o tabernáculo. Vamos ver algumas questões sobre o tabernáculo. Então nós estamos aí, tá? Na aula passada, na primeira videoaula, nós conhecemos como é formado o tabernáculo, tá? Nós falamos aí desse pátio externo do tabernáculo, né? Havia um pátio externo que demarcava, é chamado de pátio, essa delimitação aonde estava o tabernáculo no seu interior. Então havia aqui o pátio. Então o pátio é conhecido como lugar santo, lugar sagrado, né? É o Mikdash, nós falamos sobre o Mikdash, que é santuário, está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um Mikdash. Você já viu na primeira videoaula, estou só trazendo aqui uma recapitulação para você engrenar no entendimento das nossas aulas. Então estamos aí, falamos sobre o santuário, depois falamos desta área demarcada que é também chamada e conhecida como Hatzer. Então o Hatzer, tá? Falamos sobre isso. Esse Hatzer que significa área cercada. O Mikdash, o santuário. Então, fizemos também aí o significado das palavras, vimos aí o seu significado pictográfico, o seu significado guimátrio, os valores numéricos, né? Tudo na primeira aula nós já vimos isso aqui, ó, tá? Então você já viu isso aqui, o significado, e vimos aqui o Mikdash, que é o Mishkan, né? Então, o Mishkan, que é o intuito desta série. Então, nós vamos falar do Mishkan, todo esse acontecimento que envolveu aí o tabernáculo. Então temos aí o tabernáculo, Mishkan, lugar de habitação, moradia. Então, lugar de habitação e moradia de Deus. Temos aqui então o lugar santo, que envolve uma área um pouco maior, e o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que envolve aí uma área menor, totalmente quadrada, tá? É uma área totalmente quadrada. O lugar santo era um pouco mais retangular. Nós vamos ver isso posteriormente. Tem as 3 entradas que o sacerdote passava, né? A primeira entrada a toda a tribo, né? A todos os judeus, os israelitas, né? Todo o povo de Israel passava por esta porta. Então, todo mundo tinha acesso à primeira entrada, mas na segunda entrada era só levitas e os sacerdotes. E na terceira entrada apenas o sumo sacerdote. Então haviam 3 classes de pessoas que nós vamos falar posteriormente. Então tem a primeira entrada com 4 colunas, a segunda entrada tinha 5 colunas, e a entrada do Santo dos Santos mais 4 colunas. E aí tem as colunas que sustentam esta área demarcada. Esse Hatzer, ele é delimitado por colunas, que nós vamos analisar posteriormente, tá? Então isso aqui nós vimos tudo na primeira aula, tá? Então tá aí, o tabernáculo seria isso aqui. Então nós vimos tudo isso na primeira aula, então vamos tirar aqui. Então o que nós vamos falar nesta segunda aula é justamente, vamos falar deste pátio, dessa delimitação aqui, tá, do pátio. Tiramos aqui a primeira entrada, que essa porta de entrada vai ser uma aula exclusiva só para ela. Então nós vamos nos manter aqui neste pátio, tá bom? Então o que nós vamos analisar nessa segunda videoaula é sobre este pátio, esta área delineada, esta área demarcada. Então você que está aqui nos acompanhando, você vai poder fazer. Nossa irmã Eliane Souza, Deus abençoe. Nossa irmã Eliane, a paz, domingo abençoado para a igreja. Nossa irmã Eliane, ela é membro do nosso canal. Esse vídeo já faz parte só dos membros do canal aí, que tem acesso a esta série. Deus abençoe, minha irmã, assistindo do Rio de Janeiro, Zona Leste. Glória a Deus. Nós não vamos ter muitas pessoas assistindo esta videoaula, tá? Volto a repetir, esta aula é só para pessoas seletas, não são todos que têm acesso, somente os membros do canal. Deus abençoe a vida da nossa irmã aí, Eliane Souza, que é membro aí do nosso canal. Deus abençoe, venha usufruir aí desta série que a partir de agora é só para você, que é uma das pessoas seletas, que vão ter acesso a esse material
que por enquanto não é vendido, tá? Ninguém tem esse material, só quem tem esse material são os membros aí do nosso canal e algumas pessoas seletas. Então você faz parte dessas pessoas, Deus abençoe. Então vamos continuar aqui. Então nós vamos falar nessa videoaula deste pátio aqui. Prepara aí o seu caderno de anotações, olha, prepara aí o seu caderno, nós vamos ver muita coisa. Prepara o seu caderno de anotações, prepara a sua caneta, separa a sua Bíblia, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, prepara a sua Bíblia, né? Prepara a sua Bíblia, porque a partir de agora nós vamos entrar aqui no manancial das revelações de Deus. Então se prepare, meu irmão, pelo que você vai aprender aqui, é coisa espetacular. Prepare. Então nós temos aqui, ó, o pátio. Então nós vamos falar primeiro desse pátio, tá? Nós temos muita coisa para falar, mas na segunda videoaula nós vamos falar do pátio e o seu significado. Então, vamos para o pátio aqui. Olha aí. Então aqui nós temos o tabernáculo. O tabernáculo ele era esse aqui, ó. O tabernáculo ele é um conjunto, tá? O tabernáculo ele é formado por um conjunto de duas coisas distintas. Primeiro, nós temos aí o Mishkan, que é o tabernáculo, que é esta área aqui. Então, este compartimento, essa divisória, esta casa, ou como você queira falar, esse aqui é o tabernáculo. Então, o Mishkan, tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus, da moradia de Deus, era justamente esta tenda maior que era formada aqui, ó. Ela tinha 4 coberturas, ela tinha toda uma estrutura específica, tá? Que nós vamos falar no decorrer das aulas, mas não nesta aula, só para você ter um entendimento aí, conhecer e saber sobre o tabernáculo em si, tá? Então, isso aqui é o tabernáculo, tá? Dá para ver aí? Depois nós temos aí o lugar santo, o lugar sagrado, que é o Mikdash, que é esta área, tá? Demarcada. Então, nós temos aqui a área externa, que é onde ficavam a tenda dos povos e aonde ficava o mundo. Então, olha aí, área externa, mundo. Área interna, lugar santo, Mikdash, lugar sagrado, tá? Nós falamos na primeira videoaula que foi ao público como demonstração, então você já viu a primeira aula, então você já sabe do que eu estou falando aqui, tá? Então, aqui nós temos o Mikdash, quer dizer, o lugar, a área separada. Perceba que Deus ele separa a área, ele separa um lugar, ele separa o espaço para colocar nele a sua morada, a sua casa, o Mishkan, tabernáculo. Então, o tabernáculo fica dentro do Mikdash. O tabernáculo fica dentro do lugar santo. O tabernáculo ele não fica na área externa. Então, há uma preparação de uma área para que o tabernáculo possa estar, ok? E é justamente hoje, nesta aula, nós vamos falar especialmente desta área demarcada, onde ficava pessoas ao lado de fora da área demarcada e pessoas ao lado interno da área demarcada. Lugar santo, lugar sagrado, lugar separado, Mikdash. Ok? Vai aprendendo aí, faça sua anotação. Então aqui nós chamamos de pátio, átrio, tá? Que é o Hatzer. Hatzer. Então esse é o Hatzer. O que é o Hatzer? Olha, o Hatzer é justamente o Mikdash, que Mikdash é um lugar santo. E o Hatzer é esta área marcada. Então é a mesma coisa, né? Só que quando nós falamos de área cercada, estamos falando no hebraico de Hatzer, ok? Hatzer. Deixa eu dar uma pausa aqui e deixa eu colocar para você aqui a lousa, para você entender o que nós vamos fazer nesta aula e nas demais aulas. Então,
eu quero que você entenda isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Nós vamos fazer uma análise, e essa análise, você já está percebendo que nós vamos usar a língua, ó, deixa eu colocar aqui, ó, a língua hebraica, ok? Toda a nossa análise será feita na língua hebraica. Por que a língua hebraica? A língua hebraica, eu particularmente considero uma das línguas mais antigas, tá? Eu considero uma das línguas mais antigas. Ela começou desde os seus desenhos pictográficos, quando ela era apenas alguns desenhos, né? Era uma pictografia, depois foi para o paleo-hebraico, pegou um pouco do fenício, foi se transformando até chegar ao hebraico que nós conhecemos. Isso aí no nosso curso do hebraico, você que é membro do canal, pode também adquirir o nosso curso do hebraico, e eu vou até dizer para você, eu vou te dar esse curso do hebraico, tá? Então, entre em contato com a secretaria, fala que você é membro do canal, que você queria o curso do hebraico, a secretaria vai te mandar o link para você acessar esse curso, tá? Do Aleph Beit, fase A, eu estou te dando a fase A, onde você vai ter o conhecimento do que nós estamos falando aqui, vai melhorar a sua compreensão. Então, você que é membro do canal, entre em contato com a secretaria depois de você ver esse vídeo e solicite aí o link para ter acesso ao nosso curso de hebraico Aleph Tav fase A, tá bom? Aí você vai entender o que nós vamos tratar aqui, tá? Você vai poder compreender melhor. Então faça esse curso, você vai aprender muito. Então nós temos aqui a língua hebraica, que é a fonte de análise. Não tem como nós analisarmos as revelações de Deus sem partirmos para a língua hebraica. Você não precisa falar o hebraico fluentemente, não precisa. Ah, mas eu vou ter que aprender o hebraico? Não. Você tem apenas que conhecer o Aleph Beit, que é o alfabeto. Você conhecendo o alfabeto, você já vai conseguir formar palavras, você já vai conseguir ler as palavras, você vai conseguir procurar o significado delas. Né? Vai se utilizar aí de algumas bíblias específicas, que nesse curso, nessa série do Hamishká Aleph Tav, eu vou passar, você vai ter uma bíblia específica que você vai achar com mais facilidade os significados. Então você vai conseguir fazer aí uma exegese hebraica do texto e você vai conseguir fazer uma exegese da tradução, uma exegese vocálica, uma exegese pictográfica, uma exegese guimátrica, você vai conseguir fazer se utilizando, então, deste conhecimento do Aleph Tav. Então, ó, análise é hebraico, não adianta. Não adianta eu querer analisar a Bíblia, não adianta eu querer analisar a Bíblia, olha, em português. Porque se você ler a Bíblia em português, compreende que ela já foi traduzida, ela já foi tirada do hebraico para o português, e nessa tradução ela perdeu alguns teor, ela perde o significado, ela perde a revelação. Então, você só vai ter a fiel revelação de Deus se você puder analisar ela no hebraico, que é o que nós vamos fazer nessa série Hamishkan Aleph Tav, o tabernáculo do princípio ao fim. Então nós vamos fazer essa análise. A princípio, nesta aula, eu quero te mostrar como nós vamos fazer isso. Então, ó, análise da língua hebraica, ok? Analisando a língua hebraica, nós temos que ter 3 compreensões, tá? A primeira compreensão é a escrita. Escreve aí. Escrita. A escrita é a primeira compreensão que nós temos que ter do hebraico. Como se escreve? O que significa aquela escrita? Né? Como que eu vou escrever o hebraico? As letras. Eu conheço o alfabeto do português, o A, B, C, D, E, F, G, mas eu preciso também conhecer o Aleph Beit. Quando eu falo Aleph Beit, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Isso aqui é um Aleph, ó. Aleph Beit, tá? Isso aqui é o Aleph Beit, que traduzido é alfabeto. Ok? Alfabeto. Então, quando eu falo Aleph Beit, eu estou me referindo ao alfabeto. E qual alfabeto? Tem o alfabeto em português, alfabeto em inglês, alfabeto em francês, alfabeto italiano.
Estou me referindo ao Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, ó, hebraico, ok? Então, esse é o Aleph Bet que você tem que entender, o alfabeto hebraico. Então, aqui nós temos escrita. Segundo, você tem que compreender a transliteração. Transliteração, deixa eu colocar aqui. O que é transliteração? Eu vou falar daqui a pouco. E além, então, você tem que ter a escrita, são três coisas, ó. Três observações. Escrita, transliteração e aí sim a, ó, tradução. Ok? Anota aí. Pega o seu caderno, isso aqui é riqueza que eu estou te passando. Anota aí. Anota aí para você não perder, olha. Escrita, transliteração e tradução. São esses três pontos primordiais que você tem que compreender para você, então, aí seguir com o Aleph Bet, com o alfabeto hebraico, tá bom? Solicita na secretaria lá o curso que ela vai te passar o link e você vai poder estudar. Então, primeiro, escrita, segundo, transliteração e tradução. Pastor, por que você está falando isso para nós? Porque isso aqui que eu vou usar em toda essa série do Hamishkan Aleph Tav, todos esses vídeos a partir dessa série que estamos iniciando, esta é a segunda videoaula, nós vamos usar esse método, tá? Nós vamos usar esse método, nós vamos usar essas ferramentas para poder termos uma interpretação da revelação de Deus. Então você pega a sua caneta, pega o seu caderno, faça essas anotações para que você possa, então, prosseguir nesta série, tendo aí esse conhecimento, esse entendimento, tá? Então vamos lá. Tradução. A escrita. O que é a escrita? Bom, a escrita é como se escreve, ok? Ó, escreve. Então a escrita é como se escreve. E aí você vai aprender lá o Aleph, que é aqui o Aleph, por exemplo, ó, Aleph, ó, escreve assim, ó, Beit, Gimel, Dalet. Então, o alfabeto hebraico tem todas essas letras aqui, ok? Agora vem a transliteração. O que é a transliteração? É como você lê. A transliteração é ler. Por exemplo, temos aqui a letra Aleph, que é essa daqui, ó, a letra Aleph. Eu escrevo uma letra, mas como que eu leio? Eu leio Aleph. Ó. Então isso aqui é transliteração, eu estou transliterando esta letra. Então, a escrita dela é assim, mas a leitura dela é Aleph. Vou dar um exemplo para você no português. Como é que você escreve H? Ó, H. Você vai escrever assim, correto? A, B, C, D, E, F, G, H. Você escreve assim, isso aqui é escrita. Como você lê? Você lê H. Ó. Você lê H. Então perceba que, opa, vou pegar aqui. Perceba que a maneira que você escreve, a maneira que você lê é um pouco diferente da maneira que você escreve. Algumas letras, você fala muito mais do que como se escreve, correto? Então, olha, H. Olha essa letra aqui em português, olha. Olha essa letra. Você vai me dizer que essa letra no português é Y. Olha como é que você escreve. Y. Olha que coisa impressionante. Então, a escrita e a transliteração. Deu para entender o que é uma transliteração? Então, eu estou te mostrando aí a transliteração. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar só isso aqui, que não vamos continuar aqui, né? Então, eu não quero apagar lá, tá? Então, é só para você ter uma ideia do que é transliteração, ok? Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, você já viu o que é a transliteração. Então, transliteração é como se lê. E nós vamos usar muito isso no hebraico, escrever de uma maneira e às vezes vamos ler de uma maneira diferente, tá? Então, você já sabe, o que transliterar é como eu vou ler. E a tradução? Então, temos aí a tradução, que é o seu
significado. Então nós temos aí, ó, como escreve, como se lê e o que significa. Muito simples e objetivo, tá? Essa nossa aula eu quero ser simples e objetivo. Então, deu para entender aí? Tudo bem? Olha, você tem que ter essas três compreensões: escrita, como se escreve; transliteração, como se lê; e tradução. Olha aí, ó. Escrita, Aleph Bet, como eu leio, Aleph Bet, não tem esse O aqui, eu coloquei errado, deixa eu apagar aqui, né? Ó, é Aleph Bet, é aqui só. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Então aqui, ó. Então temos aqui, ó, escrita, ok? Como se lê e aqui a tradução, o que significa para nós, alfabeto. Então, a tradução, ela vai para a língua do entendimento que a pessoa que está traduzindo entende, tá? Essa tradução, ela pode ser para o português, para o inglês, para o francês, para o italiano, pode ser para várias línguas. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, você vai fazer a escrita do hebraico, transliteração do hebraico, como que você lê lá nos Estados Unidos, e a tradução para o inglês. Então você vai fazer a escrita, deixa eu baixar aqui, ó. Você vai fazer a escrita, ok? Você vai fazer a transliteração, porque para ler no hebraico tem que ler como é a transliteração do hebraico. Então, essa transliteração é do hebraico, não muda. Mas a tradução aqui vai ter alteração, porque a tradução será na língua do intérprete. Então, vamos lá. Estou te dando uma aula, nós estamos aqui no Brasil, estou falando em português, então a nossa tradução será em português, correto? Então, o que esta palavra significa no português? Tudo bem? Está acompanhando aí? Anota, eu estou indo bem devagar, porque nessa série nós vamos ter revelações tremendas. Eu quero que você entenda como que nós vamos fazer isso, porque além de ser uma aula dos significados, né, da compreensão, das interpretações dos mistérios do Ramishkan, também é uma aula que vai te ensinar para que você possa também fazer as suas próprias interpretações, não só do tabernáculo, mas da Bíblia, na Tanar, na Torá, no original hebraico. Quando você pegar um versículo, um tema, você vai poder fazer uma análise. E você poderá usar essas ferramentas que eu estou te ensinando nesta série do Ramishkan para fazer as suas interpretações, a sua exegese, a sua hermenêutica dentro da compreensão do hebraico. Ok? Então isso vai servir para você. Ó, primeiro escrita, transliteração e tradução. Tudo bem? Nessa tradução aqui, ó, nessa tradução que vai ser feita em português, né, na língua do português, deixa eu colocar aqui, vai. Pronto. Escreve aí. Na língua do português, que é a nossa língua mãe, nossa língua pátria. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar o hebraico, vamos ler o hebraico e vamos ver o seu significado, a sua representação no português. Perceba que eu tenho que partir do princípio da escrita. E aí eu tenho que partir do princípio da escrita original hebraica. Então eu não posso partir do princípio do português, da sua Bíblia em português. Você tem que partir do princípio da Tanar. Então você tem que conhecer o hebraico, porque o hebraico foi a língua utilizada. Então eu tenho que partir do princípio da Tanar, ok? Então esse é o primeiro princípio que nós vamos utilizar aqui. As medidas. Nós vamos ver as medidas do tabernáculo. Eu também tenho que partir da interpretação das medidas no hebraico e não das medidas em português. Não adianta eu pegar a medida que está lá no hebraico, transformar em centímetro, transformar em metros, que eu vou perder a essência do significado. Então, tudo nós vamos partir, toda a interpretação nossa nesse estudo será a partir do hebraico, tá? Então, olha aí. Então, português. Na tradução, nós vamos utilizar algumas ferramentas da tradução. Então, nós vamos usar, dentro da tradução, nós vamos usar a pictografia, ó, pictografia, ok?
Então, nós vamos ver o seu significado. Deixa eu colocar aqui como A. O seu significado pictográfico, tá? O que que significa aquela letra dentro do seu significado pictográfico. Pictográfico é o desenho que ela representa. Antes dela passar a ser uma escrita propriamente dita, ela era feita por desenhos, né? E isso é chamado pictográficos, né? São desenhos como escrita. E cada desenho como escrita, né? Que é o pictor, desenho, e o gráfico, escrita. Então, a sua pictografia, o desenho como escrita tem um significado. Então, nós vamos ver o significado pictográfico dentro da pictografia e também dentro da tradução, nós vamos ver o significado guimátrio, ó, dentro de uma guimatria, tá? Então, nós vamos fazer a tradução, nós vamos puxar o entendimento dentro de uma pictografia e dentro de uma guimatria. O que é uma guimatria? Guimatria envolve números, né? Números guimátricos, o significado de número. Cada letra no alfabeto hebraico representa um valor numérico. Então, nós vamos usar também esses valores numéricos que representam a letra que nos trará um significado pictográfico daquele número, tá? Então, são duas fontes de análise dentro da tradução. E lembrando, isso só vamos ver a essência da revelação de Deus dentro de uma análise no hebraico e não no português. Ok? Então, cada letra tem um número do Aleph Beit. E nós vamos fazer essa análise aí. Qualquer coisa, dá um print aí, guarde isso aqui, mas o bom é você escrever no seu caderno, você escrever bem de uma maneira que você possa compreender, tá? Tudo isso que eu coloquei aqui. Se você tiver algum problema, você dá uma voltada no vídeo e vê aí, tá? Pastor, o que é o valor guimátrio? O valor guimátrio é que cada letra hebraica ela tem um valor numérico, tá? Então deixa eu colocar aqui para você nessa segunda videoaula, porque nós não vamos mais falar disso, estou apenas dando aqui para você entender as ferramentas que nós estamos usando. Então, pictográfico, pictográfico. Então vamos lá. Então nós temos aqui a escrita, ó, Aleph, temos aqui o Beit, temos aqui o Gimel, Dalit, olha, o Rei, Vav, Zain, Ret, Tet. Então, temos aqui essas letras hebraicas. Né? Nós não temos no português A, B, C, D, E, F. Então, no hebraico, nós temos Aleph, Beit, Gimel, Dalit, Re, Vav, Zain, Ret, Tet. E aí depois vem o Yud. Deixa eu pôr o Yud aqui. O Yud. Yud, Yud, Lamed, Men, Nun. Pronto, vou parar aqui. Em Nun. Senão eu vou perder muito tempo falando do alfabeto inteiro. Há uma tabela para isso. Se você quiser essa tabela, solicite a secretaria. Sempre avise a secretaria. Eu sou membro do canal, gostaria de ter a tabela do alfabeto hebraico e a secretaria vai te dar então a tabela, tá? Não fale, eu queria a tabela da aula. Não. Solicite o que você deseja. Eu sou membro do canal e queria a tabela do alfabeto hebraico. E aí a secretaria vai te passar aí a tabela, tá? Então, para você entender, as letras elas têm valores numéricos. Unidade, valores de dezena e valores de centena. São 3 valores, unidade, dezena e centena. O alfabeto hebraico é formado por 22 letras, tá? 22 letras do hebraico. E todas elas têm valor numérico. Então, o Aleph tem valor 1, aí vai, ó, Beit 2, Gimel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os valores da unidade. Aí depois começa as dezenas. Olha, 10, 20, 30, 40 e aí vai. 50 até 90. Depois de 90, passa para as centenas.
100, 200, 300, 400. Ok? Então, essas 22 letras têm esses valores. Valor de unidade, valor de dezena, de 10 em 10, e valor de centena, de 100 em 100. São esses os valores, a tabela de valor. Tá? Então, esse aqui é os valores numéricos de cada letra. Ok? Então, as 10 primeiras letras do alfabeto hebraico é de 1 a 10. As próximas letras vai de dezenas, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Chegou em 90, aí vai 100. Aí as próximas letras são centenas. Aí 100, 200, 300, 400. Em 400 termina as 22 letras. Então, para fazermos um significado pictográfico, é preciso compreender o valor numérico de cada letra. Tá? O valor que cada letra representa. Ok? Então, esse é o valor numérico. Valor pictográfico são também os desenhos que a letra representa. Por exemplo, temos aqui o Aleph, sempre partindo pela pressuposição do Aleph, né? Aleph, Beit, Gimel, e aí vai, o alfabeto. O Aleph, ele é representado por desenho pictográfico. Olha como é que é o Aleph. Não, opa, errei, desculpa. O Aleph, o desenho pictográfico do Aleph é esse aqui, ó. Como se fosse um boi, tá? Como o desenho aqui, a cabeça de um boi, ó. Então, é isso aqui, tá? Que é o boi, ok? Então, dentro da pictografia, essa letra Aleph, que a pictografia é um boi, ele representa, primeiro, força, a força, tá? Então, aí representa a força, líder, líder. E o Aleph, ele aponta para Deus, tá? O Aleph, ele tem um Yud aqui, um Yud aqui, e esse aqui é um Vav, tá? Então, o Aleph, ela é a força, tá? É a força de Deus. Por que força de Deus? É a força de Deus que une o céu e a terra, tá? Todas as letras têm uma base, ó. Então ela liga o céu e a terra. Esse Yud aqui representa o céu e aqui representa a terra. Então tem tudo um significado. Então o Aleph, ele é a força de Deus que une o céu e a terra. Então esse tem mais significado, mas eu não quero me atrelar muito aqui, tá? O Beit, aí temos o Beit, ó. O Beit, o seu desenho pictográfico, que é o que eu ia fazer. Peraí, deixa eu apagar que ficou feio aqui. Esse é o desenho pictográfico e ele representa a casa. Olha, representa a casa. E o Beit também está relacionado a Deus, porque o Beit ele está lá em Gênesis 1, na palavra bara, né? Bereshit bara Elohim. O Bereshit começa com Beit, porque é a força criadora, é uma casa que cria, uma casa que tem um poder de criação do Altíssimo, de Adonai. E ela só tem uma abertura, e a abertura dela é para frente. Ó. Então, é gerado nessa casa é gerado algo que ainda não existe, tá? O Beit, que aqui representa um, que aponta para Deus, o Beit representa dois, que aponta até para a pessoa de Jesus Cristo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, o seu desenho pictográfico nos traz uma representação de casa, dentro, família, tá? E aí vai. Por exemplo, a letra Gimel. A Gimel também tem a sua pictografia. Ela parece uma letra L, assim, ó. Essa é a pictografia do Gimel. E Gimel, literalmente, é camelo. Ó, camelo. Camelo tem a ver com orgulho, com caminho, né? Caminho ou caminhada. Então, camelo tem esse negócio de enfrentar o deserto, fala de resistência, de caminhada, de um caminho a percorrer. Então, camelo, a pictografia traz essa interpretação. Então, é muito profundo. E tem outras representações pictográficas
dentro da própria tradição hebraica, que aí nós vamos entrar muito no profundo, e não é a nossa intenção desta aula, que você tenha esse conhecimento básico para que você possa fazer uma boa interpretação. Então, isso aqui é pictografia. Então, guimatria quando eu entro numa interpretação numérica, e pictografia quando eu entro numa interpretação pictográfica. E a tradução, que é o que a palavra significa para nós. Ok? Então, deu para entender aí? Então, é isso que nós vamos prosseguir aqui fazendo no nosso estudo, tá? Deu para pegar aí, né? Tudo bem? Vamos dar uma sequência aqui? Então, vamos continuar aqui. Então, meus amados irmãos, dentro dessa interpretação, dessas ferramentas que nós iremos usar, que eu já te falei, é o que nós vamos usar para o nosso estudo. Então, como nós estamos falando desta área cercada, eu estou te mostrando aqui, ó, no meu computador, né? Esta área cercada, que é o Mikdash, né? O Hatzer, área cercada. Então, o Hatzer, ele tem as suas medidas próprias. Como eu disse, nós vamos analisar as medidas no original bíblico, tá? E essas medidas estão em côvados, ok? Você vai encontrar essas medidas justamente na palavra de Deus lá em Êxodo, tá? Você vai encontrar aí sobre essas medidas. Então, segundo a palavra de Deus lá em Êxodo, a partir do versículo do capítulo 25, quando Moisés recebe as medidas do Hatzer para serem feitas, Deus passa medidas em côvados, né? O hebraico, as medidas são em côvados. Então, o Hamishkan, o Mikdash ou o Hatzer ele tinha 100 côvados de comprimento, olha, tá vendo aqui? Estou mostrando aqui. 100 côvados de comprimento, tá? Olha aí, a nossa irmã postando aí, Deus abençoe, irmã Eliane, continue firme aí. Vai ter coisa, agora vai começar, tá? Até agora eu trouxe só as ferramentas que nós iremos utilizar para que você saiba das ferramentas. Então agora nós vamos entrar na interpretação mesmo. Vai ser benção aí, não perca não, fica firme aí. Você que está assistindo essa videoaula, você que é uma das pessoas seletas que tem essa série, que não é para todo mundo, então você que tem essa série, que Deus venha te abençoar e que possa lhe servir esse entendimento. Então vamos lá. Então aqui o nosso Hatzer, que é o pátio do tabernáculo, uma área que vai separar entre o impuro do puro. Olha, a revelação já começa a chegar aí, mas eu quero ir devagarinho. Ó. Então temos aqui a área externa e a área interna. Para que haja esta separação, Deus colocou medidas para separar a delimitação que seria santo. Então o Hatzer, ele tinha 100 côvados de comprimento. Se você for fazer em centímetros, para ter uma ideia, para você ter uma ideia, um côvado, ele tem mais ou menos 45 centímetros, tá? Um côvado tem 45 centímetros. Olha, deixa eu colocar a lousa aqui novamente, para você ver, ó. Então, é assim, ó. Um côvado, ele tem mais ou menos 45 centímetros, tá? Esses centímetros, ele varia, dependendo de uma região a outra. Uns falam que 45, tem para outras tradutoras que um côvado tem 50 centímetros. Então, por isso que nós vamos analisar na medida original da Bíblia, tá? Da Bíblia, no caso, no hebraico. Se você pegar a Bíblia em português, talvez vai estar traduzida para o português. Então, vamos lá. Então, lá, a medida do comprimento que nós estamos falando lá é de 100 côvados. Ó, 100 côvados, tá ok? Se um côvado tem 45 centímetros, então aqui vai ter 45 metros. Ok? Olha aí, 45 metros. Por quê? Porque você vai pegar os 45, vai acrescentar mais 2 zeros e vai virar metro. Né? Vamos lá. 1 centímetro tem 45 centímetros. Então, o que acontece? Olha a vírgula. 10 côvado vai ter 4,5 metros.
4,5 metros. E sem côvado, 45 metros. Ok? Deu para entender? Então, estes 100 côvados aqui, ó, estes 100 côvados, no centímetro é 45 metros. Então, nós temos aí um Hatzer, o Mikdash, e um Hatzer de 45 metros de comprimento. Então, para você ter uma ideia, o tamanho da área demarcada para que fosse colocado nela o tabernáculo. Então, esse Mikdash, que é a área completa, ele tem que ter 45 metros nos centímetros de hoje, na medida de hoje, ok? Mas nós não vamos utilizar essa medida para referência. Nós vamos trabalhar com os côvados, ok? Deu para pegar aí? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com os côvados. Ó. Então nós temos aqui 100 côvados, que é os 45 metros, tá? Temos aqui então, ó, 100 côvados, os 45 metros, e tanto de um lado como do outro. Então, o seu comprimento dos dois lados, 100 côvados. Sua largura era de 50 côvados, então tinha 50 côvados aqui na frente e 50 côvados atrás. Olha, se 100 côvados é 45 metros, então esse 50 côvados tem quanto? A metade de 45 metros, que seria, ó, a metade de 40 metros é 20 metros, a metade de 5 metros é 2,5. Então tinha 22 metros e meio de largura. Então, 45 metros de comprimento por 22,5 metros, 22 metros e meio de largura. Era bem grande, tá? Essas medidas são bíblicas e você vai encontrar lá em Êxodo, tá? Agora eu não quero me deter aqui, tá? Porque nós temos muita coisa para falar. Então, essas eram as medidas exigidas por Deus para o Mikdash, para o tabernáculo, tá? Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui, vamos ver aqui essas medidas, deixa eu ver se eu encontro aqui para te passar exatamente onde que está. Olha, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui 100 côvados, e vamos ver se eu consigo achar aqui esse versículo. 100 côvados, pronto, olha, olha. Olha aqui, ó. Aqui tem a medida. Ó. Deixa eu separar aqui. Deixa eu demarcar tudo para você entender, tá? Essa aqui é a Bíblia que eu uso. Essa Bíblia, ela é um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Eu uso muito esse aplicativo, é um aplicativo muito bom, que se chama MyBible. Ele é gratuito, não paga, é gratuito. Você tem várias Bíblias nele, você tem nele várias traduções, você tem muita coisa boa nessa Bíblia. Você que é membro do canal, eu oriento você a ter essa Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu PC. Eu mesmo estou usando o meu computador e eu tenho ela aqui. Eu tenho ela no meu computador, eu tenho ela no meu tablet, eu tenho ela no meu celular. Eu utilizo ela, uma Bíblia muito boa, é totalmente gratuita, uma ferramenta extraordinária quando nós queremos aí fazer alguma exegese ou alguma interpretação, alguma hermenêutica, homilética dentro da área do estudo bíblico, porque ela te traz o original. Olha, aqui eu estou com a Bíblia Almeida Revista e Atualizada Interlinear, onde ela me dá aqui em português e a palavra em hebraico. E aqui na esquerda do vídeo, você está vendo a Bíblia Hebraica Interlinear. Então eu tenho aqui a Bíblia Hebraica. Aqui eu tenho a transliteração, lembra que eu falei da transliteração, que é como se lê? Olha aí. Então eu tenho aqui, vamos supor que você quer ler isso aqui, você não sabe ler, mas você quer ler. É só você ler aqui, ó. Veacitar, veacitar, ó. Veacitar. Então você está lendo aqui o que está escrito aqui. Veacitar. Aí você quer saber o que significa essa palavra. Você dá 2 cliques na palavra e o que acontece? A Bíblia vai te dar o significado. Aí, ó. Veácita é da raiz assar, que significa, olha, fazer, manufaturar, realizar, fabricar. Olha aí, tá vendo? Então ela traz o significado para você, tá vendo? E é justamente isso aqui, ó. Veácita, olha, fazer, manufaturar, realizar, fabricar. Farás,
né? Então Deus está dizendo aqui, ó, farás também o átrio do tabernáculo. Então nós temos aqui o farás, que é da raiz assar, que é fazer. Então eles iam fazer, né? Farás, realize. Vocês vão manufaturar, uma maneira de realização, ou seja, fabricar, né? Não é só fazer, vocês vão fabricar, ou seja, construir. Então, olha como você entendendo aqui fica melhor para você compreender, tá? Então, como nós estamos aqui no canal de membros, estamos nesta aula, e é apenas para pessoas seletas, eu estou te mostrando algumas ferramentas que nós utilizamos, que eu mesmo utilizo pessoalmente, e te vai trazer um bom conteúdo aí na sua interpretação, tá? Então, essa Bíblia é espetacular. Ó, então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, nesse versículo, tá? Ó, Êxodo capítulo 27, versículo 9. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a medida que deve ser usada. Olha aí. Então, temos aqui, ó, 100 côvados, tá vendo? E aqui nós temos no hebraico, né, o número 100 e o côvados. Então, essa é a medida que está na Bíblia. 100 côvados. Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o 100. Ó, eu acho que é isso aqui, ó. É isso aqui mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é a palavra 100. Ó, que é aqui traduzida por 100. Ó, errado. Ó, que é um número. Tá vendo? Ela é um número. É um numeral. Né? Numeral. Número. Oresh. Vamos ver se Oresh. Comprimento. Ó, comprimento, orek. Comprimento. Então, está falando do comprimento que tem que ter. Né? Deixa eu habilitar aqui. Ó, pronto. Aqui tem um strong ainda. Ainda tem essa referência de strong. Você dá 2 cliques aqui, eu desabilito, 2 cliques e habilita. Esse número de strong te leva direto ao significado da palavra. Não vou complicar. Então, essas medidas você vai encontrar aí. Então, você pode pegar a sua Bíblia, capítulo 27, a partir do versículo 9, você vai encontrar a medida do comprimento aí do pátio de 100 côvados, e aí você vai ter o comprimento das colunas e tal, que nós vamos analisar mais tarde. Então, para o nosso vídeo não demorar muito, então você, ó, Êxodo capítulo 27, a partir do versículo 9, você já tem as medidas do Hatzer, né? Do Mikdash, desse pátio, desse átrio que está sendo feito lá, tá ok? Então, só para você ter uma ideia aí. Então, voltando aqui para nossas medidas. Então, essas medidas, elas representam dentro do Aleph Beit, esses números. Aí nós temos aqui o número de 100, né, o número de 100. Temos aqui 50 côvados, 100 côvado, ok? E depois nós temos aqui essa frente, que é a primeira entrada, porque aqui nos fundos do tabernáculo, aqui nos fundos do Mikdash, aqui nos fundos do Hatzer, nós temos a medida de 50 côvado. Não tem porta, então eles fizeram uma porta de entrada aqui na frente. Essa porta de entrada que nós vamos analisar em outra aula, tá? Que tem um significado profundo, também tem medidas. Então, o que acontece? A altura vou colocar uma cerca, né? É Hatzer, né? Que é uma área cercada. Então, a altura do Hatzer, que é essa cerca propriamente dita aqui, ela é de 5 côvados. Então, olha, são 5 côvados de altura, como se fosse uma parede de 5 côvados, mas não é parede, né? Era feito as colunas com tecido branco em volta das colunas. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, perceba que nós estamos só entendendo a dinâmica do Mikdash, a dinâmica desta área cercada do tabernáculo. Tá? Então, nós estamos só esta aula nós estamos só analisando esta cerca, essa separação que Deus pediu que houvesse, que o homem tem que construir. A separação, ela tem que ser realizada por nós. Então, quando Deus solicita, olha, eu quero habitar, vocês têm que ser separados. Então,
Deus, ele nos separa, mas nós temos que preparar a nossa separação. Tem que haver uma força nossa, uma dinâmica nossa dentro dessa separação. Então não adianta dizer, Deus me separou, mas eu não preparei nada, eu continuo no mundo, eu não tenho uma separação entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, então eu não estou separado, eu estou numa coisa só, eu estou do lado externo. Então, Deus me separou, mas eu tenho que construir essa separação, esse Hatzer, esta área cercada. Eu tenho que entender que o que é lá fora tem que permanecer lá fora. E o que é aqui dentro tem que vir aqui para dentro. Meu Deus, mas isso aqui é profundo. Nós vamos chegar lá ainda. Eu estou indo devagar, é que eu já estou numa visão mais na frente, então eu começo a ter esses pontos aí. Mas eu quero que você entenda. Então vamos analisar essas medidas. Ó. Então, voltando aqui, nós temos, olha, olhando para essas medidas, então temos aqui 100 de comprimento, 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. Era muito alto, pastor? Para você ter uma ideia, 5 côvados, olha, um côvado é 45 centímetros, certo? Então nós temos aí, ó, 45 centímetros, um côvado. Então, dois côvados é 90 centímetros, quase 1 metro. Não é 1 metro ainda, é quase 1 metro. Tá? Então nós temos 5 côvados. 10 côvados é 4,5 metros. 4,5 metros. 10 côvados. Então 5 côvados é a metade de 4,5 metros. Então a metade de 4,5 metros é 2,25 metros. Tá? Então qual era a altura? Qual era a altura propriamente dita desta separação? É de 2,25 metros. Então, vamos lá. Um pouco mais alto ou do tamanho da porta da tua casa. Né? A porta que nós temos, tradicional da nossa casa, é de 2,20 metros, 2,10 metros. Então, um pouco maior que a porta da sua casa era a altura desta separação. Então, eram 5 côvados, 2,25 metros. Tudo bem até aí? Anota aí, tá? Anota aí essas medidas aí, tá? Glória a Deus. Anota essas medidas aí para você saber. 2,25 metros. Bom, vamos lá. Dentro do alfabeto hebraico, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu quero te mostrar justamente essa tabela. Deixa eu colocar aqui para você entender do que eu estou falando aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para me colocar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Tá? Não é sempre que dá certo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar aqui. Você vê a tabela, porque lembra que eu te falei no início desta aula da gemátria? Então, o alfabeto ele tem um valor gemátrio, tá? Então, deixa eu ver se eu te mostro aqui, tá? Deixa eu preparar aqui. Deixa eu preparar aqui para você, para eu mostrar aqui. Pronto, aqui acho que vai dar para mostrar. Pronto, deixa eu sair daqui. Aqui acho que dá para mostrar. Olha aí, tá vendo? É isso aqui que eu tô te falando, olha. Deixa eu sair aqui um pouco do lado para você ver a tabela toda, ó. Essa é a tabela do hebraico, tá? Perceba que dentro dessa tabela aqui, ó, eu tenho aqui o significado. Tenho aqui a letra, olha, a escrita. Tenho aqui o significado numérico. Tenho aqui a pictografia, a pictografia da letra. E aqui nós temos, então, o significado da pictografia. Então, a pictografia significa boi, força, líder, unidade. E ela aponta para o número 1. Então, nós temos aqui os números. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pei, Sadik, Kof, Resh, Shin, Tav. Então, aqui nós temos as dezenas que vai até aqui, ó, a unidade, que vai do 1 até o 9, as dezenas de 10, 20 até aqui 90, e aí começa a centena de 100 a 400, tá? Essas que estão aqui em amarelo é porque no final elas se tornam letras sofite, mas é outra coisa, eu não quero falar disso agora.
Então aqui nós temos o significado. Então tem aqui ó, a letra Aleph que é 1, né? Então vamos lá, 100. Então nós temos lá 100 côvado. Existe uma referência de letra hebraica para o número 100, que significa o 100? Olha, temos. Olha aqui. A letra Kof. Então temos aqui, deixa eu aumentar aqui, para você ver. Ó. Temos aqui a letra Kof. Ó. A letra Kof, ela representa o número 100. O que significa a letra Kof? A pictografia dela, olha, aqui é a pictografia da letra Kof, Kof ou Kuf. A letra Kof, se escreve com Q, tá? De queijo. Kof. Ela representa a nuca. Ela aponta para a nuca, para atrás. O sol no oriente, né? Ela representa o nascer do sol. Então, o nascer do sol, ele nasce no oriente, né? Ele nasce no oriente. E ela aponta para o futuro, essa letra aponta para algo no futuro, né? Algo que ainda não existe, mas passará a existir. Então, a letra Kuf é algo que você não vê, que está oculto. Por que nuca aponta para o futuro? Deixa eu explicar isso aqui. Dentro da cultura judaica, nós olhamos assim, o nosso futuro está na frente, né? Na frente está o nosso futuro. Dentro da nossa, que nós somos aqui o Ocidente, dentro de uma interpretação ocidental, dentro da nossa cultura, para nós o futuro ainda está na nossa frente. Mas para o judeu, não. Por quê? Para o judeu, o futuro ele está oculto, o futuro está atrás, porque ele não vê. Então, aquilo que ele não vê é onde está o seu futuro. E aquilo que ele vê, que ele contempla, não é o futuro, mas é a realidade do presente ou o passado. Então, para ele, o passado está na frente, porque o passado ele consegue ver, porque ele vivenciou, tá? Então, o passado ele consegue ver porque ele presenciou, mas o que está na nuca, o que está atrás, é o futuro que ele não presenciou e que ele não vê. Então, você tem que entender um pouco dessa cultura para entender também a letra Kuf. Então, a letra Kuf, ela aponta para isso, para o futuro, para aquilo que não se vê, para aquilo que está oculto e que ainda acontecerá. Essa é a pictografia. E o seu valor numérico é 100. Então, nós temos aqui, irmãos, nós temos aqui, então, este valor numérico para justamente esse valor 100. Então, aqui 100 nós temos a letra Kuf. Então, esse 100 representa a plenitude, né? 100%, né? Completo. Então, esse número 100, no hebraico, ele aponta para a letra Kuf do alfabeto hebraico. Então, isso aponta para uma complenitude, né? Algo que está completo, mas porém algo que aponta para o futuro, algo que você não vê. Então, essa delimitação, quem está do lado de fora não vê o futuro que está preparado aqui dentro. Glória a Deus, olha aí. Então, dentro do santo, dentro do Mikdash, dentro do Hatzer, dentro do pátio, daquilo que foi separado, daquilo que foi purificado, daquilo que foi preparado para receber a habitação de Deus, ali é delineado por uma medida que aponta para o futuro, aquilo que o olho não viu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Então, a medida do comprimento deste Hatzer, deste Mikdash, já começa pela revelação, ou seja, Deus, na medida de 100 côvados, está dizendo, esta cerca, este Hatzer, dentro dele vai ter algo preparado para o seu futuro. Oh, glória a Deus! Começamos aí com a revelação. Olha aí, nosso irmão Ismael está conosco aqui, né, membro do nosso canal, está conosco participando. Isso aqui é coisa gloriosa, irmão. Nós estamos trazendo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
Estamos trazendo uma interpretação do hebraico, tradução, pictografia, gemátria, não na sua essência total, mas um básico para entendermos as medidas, né? E isso aqui é só para pessoas seletas, não está disponível ao público, tá bom? É só para vocês aí. Então, se abasteçam aí. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Meu querido, você que está participando dessa segunda aula, né, tem muita coisa para falar. Você vai aprender muita coisa ainda. Então, continue aí. Ó. Então, nós temos aí essa letra Kof. Perceba que no hebraico, tudo que Deus mandou fazer, irmão, tem um significado. Deus não faz nada aleatório. Então, já começamos pela letra 100. Então, dentro do significado gimátrio da letra de número, nós encontramos então a letra Kof em toda a lateral do Hatzer, das medidas. E aqui à frente, 50 côvados, frente e trás. Então, na lateral, olha, na lateral, se eu creio que o tabernáculo sou eu, então na minha lateral tem que ter o Kof. Kof. Que é algo que aponta para o futuro. E o Kof, a letra Kof, ela é de Kadosh, que é santo. Então, essa separação tem que ter Kadosh, tem que ter Kiddush, santificação, que é através dessa separação. Então, essa medida está dizendo, olha, o tamanho da medida é o tamanho do Kof, é o tamanho do Kiddush, é o tamanho da santificação. Então, porque o Kof, ele te mostra o futuro de Deus para você. Então, a sua lateral está delimitada pelo futuro de Deus na sua vida. E aí você não pode deixar o que está externo entrar naquilo que Deus preparou para você. Então, temos aí a separação, a lateral. Mas a frente e as costas do tabernáculo também tem a medida, que é 50 côvados. Aponta para algo aqui, 50 côvados, olha, vamos ver se tem alguma significância. Vamos ver aqui o número 50, olha aí. Tem 50 dentro do valor gimátrico do hebraico? Temos, aqui, ó. Olha aqui, o número 50 aqui. O 50, ele aponta para a letra Nun, né? A letra Nun, ó. A pictografia da letra Nun, aqui é o desenho pictográfico, é como se fosse uma semente, né? Vamos dizer assim, a semente reprodutiva do homem, né? Lembra muito essa semente, porque ela vai gerar uma vida. Essa semente que tem uma vida nela. Então, o número 50 aponta para a letra Nun, que dentro da sua pictografia aponta para a semente, peixe, geração de vida, multiplicação, porque ela vai se multiplicar. Né? Dentro da ciência humana, esta semente ela vai gerar uma célula, quando ela se funde aí ao óvulo feminino, ela vai gerar uma célula e começa a se multiplicar. Então a letra Nun fala de multiplicação, fala de geração de vida. Ó, isso aqui é espetacular, irmão. Então temos aí a letra Nun. Olha, vamos voltar lá. Voltando aqui. Então, nós temos aí o número 50. E o que representa esse número 50? Olha, ele representa a letra Nun, que aponta para a multiplicação, para a vida, uma vida que será multiplicada. Então, olha aí, é uma vida multiplicada atrás, que representa o seu futuro, que será ainda revelado para você, e uma vida multiplicada no presente, na sua realidade, na sua frente. Então, se você colocar o Hatzer na sua vida, porque Deus estava querendo dizer ao povo, olha, vai ser gerada uma vida, vai ser gerada uma multiplicação, essa semente, ela vai ser grandiosa, tanto no seu presente como no seu passado, tanto no que você vê como no que você não vê. É como se Deus dissesse, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Não dá para contar, Senhor. Quantos grãos de areia tem na terra? Não dá para contar, Senhor. Assim será a sua descendência,
porque aquilo que eu separo, aquilo que eu preparo, há de haver nele uma multiplicação, uma geração de vida. Glória a Deus. Então Deus está dentro das medidas, analise, dentro das medidas do Mikdash, Deus está dando a entender esta geração de vida. Então, olha aí. Se você quer que isso aconteça, você tem que entrar aqui dentro. Então, eu estou te mostrando aqui o tabernáculo. Então, aqui é a área delimitada. Quem está aqui fora não vive este futuro. Quem está do lado de fora não vivencia essa multiplicação. Quem está do lado de fora e não está no interno do Hatzer, não pode vivenciar. Então, essas medidas separam aquele que é daquele que não é. E você tem que ter essas medidas aí no seu tabernáculo, que é o seu corpo. Nós vamos ver isso depois. Então, tem muita coisa para nós falar aqui. Então, vamos devagarinho, vamos entender essas medidas. E a altura, olha aí a altura. A altura é 5 côvados, que é a letra rei. Mas é mesmo a letra rei, pastor? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, vamos ver lá. A letra rei. Olha aí, deixa eu aumentar aqui para ver melhor. A letra rei, que é o número 5. Olha aqui o número 5 aqui, ó. Letra rei. Tá? A letra rei é desenhado por um camaradinho assim, né? Duas mãos. É o desenho dela, a pictografia. Essa letra rei aqui, ela representa a janela. Ela representa sopro, essência de Adonai, essência de Deus. Por que ela aponta para Deus? Porque ela faz parte do tetagrama do nome de Deus. Yod-Re, Vav-Re. Esse é o tetagrama sagrado do nome de Deus. Então ela faz parte desse tetagrama, ok? Então essa letra, ela aponta para a essência do próprio Deus. Olha aí. Então, qual é a altura que tem que ter? A altura é a altura da essência de Deus. Olha que coisa espetacular, irmãos. A Bíblia é coisa gloriosa, né? Então, vamos voltar lá. Então, você já sabe o que significa aí essa letra rei. Então, olha aí. Então, essa é a altura da separação. A altura deste muro que te separa, que te santifica, que te faz deixar o mundo lá fora. E o futuro de Deus, a multiplicação de Deus dentro desse Mikdash, a altura é a altura de Adonai, é a altura de Yod-Re, Vav-Re, a altura da essência deste Deus. Então, Deus é a altura da tua busca. Olha que coisa linda, irmão. Então temos aqui a letra rei, né? Temos aqui a letra rei. A letra que representa a altura. E aí temos aqui em Ezequiel, Êxodo 27, versículo 9, que está escrito assim, ó, Machezar, Lehatzer Shesh Machezar. Lehatzer Shesh Machezar. Então, Lehatzer, que está escrito lá, é o pátio, ou a área cercada. Então, está falando desta área cercada. Tá? Em Êxodo 27, versículo 9. Pode conferir lá. Tá? Aqui é como está escrito no hebraico. Lehatzer. Hatzer é a área cercada. Então, nós estamos falando do Hatzer. Esse lamed que está aqui, ele é uma preposição que está indicando o pátio, a área, o local, entendeu? Então, aqui é uma preposição. Essa é a raiz da palavra Hatzer. Então, Lehatzer significa pátio. Aí temos Shesh. Shesh, ali no português, está traduzido linho, tá? Linho fino e alvejado. Deixa eu colocar aqui a Bíblia para você ver isso aqui, ó. Ezequiel 27, 9. Deixa eu pôr aqui a Bíblia. Êxodo, Ezequiel, desculpa. Êxodo, ó. Êxodo 27, 9. Olha aí, aqui, ele está bem aqui, ó. Cadê? Ele aqui, olha. Olha aqui no hebraico, olha. Olha aqui, eu estou demarcando aqui, ó. Lehatzer, tá?
Lehatzer, ó, Shesh, Machezar. Então eu estou só lendo essas três palavras. Olha, Lehatzer, Shesh, Machezar. Aqui temos aqui, como que você consegue ler, pastor? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui interlinear, ó. Tá vendo aí? Tá aqui, aliás, a transliteração tá aqui, ó. Então eu sei que é Lehatzer, então lê Lehatzer. Lehatzer, Shesh, Machezar. Machezar. O que significa isso aqui? É isso aqui, ó. Cortinas, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó. Então temos aqui Lehatzer, Shesh, Machezar. Esse Lehatzer está falando do átrio. O átrio terá cortinas, tá? De linho fino. Então, esse cortinas que está aqui está fazendo menção aqui na frente, tá? Mas aqui, ó, porque em português eles fazem uma conjunção, né? Eles ajuntam as palavras para você entender melhor. Então, nós temos aqui o Lehatzer, que é o átrio, que é essa área demarcada. Temos aqui o Shesh, que é traduzido por linho, linho fino retorcido. Linho fino retorcido. E temos aqui o Machezar, ó, Machezar. O Machezar, que significa justamente aí o torcido. Ó. Machezar, ó. Shazar. A raiz, Shazar. Deixa eu sair aqui um pouco, senão você... Ah, tá, aqui dá para ver. A raiz Shazar, tá? Shazar é a raiz do hebraico que significa torcer, ser torcido. Olha, isso aqui é profundo, né? Então, o pano utilizado, vou dizer assim, o pano utilizado lá, deixa eu voltar lá. Então, o pano utilizado aqui, este linho branco, né? Ele tem que ser de linho fino. Esse shesh, ele também pode ser traduzido como alvejado, branco. Então, é algo que é alvejado. Alvejado. Então, olha, o pátio, o que vai delinear, o que vai colocar a separação é o linho fino alvejado, que é o shesh traduzido aqui, ó, que é o shesh. Machezar, mas esse linho tem que ser tem que ser torcido. É um linho branco fino torcido. Então ele era preparado, ele era torcido. Então, aqui, meu irmão, aqui é fogo, né? Então, para se ter essa separação, tem que ser de linho fino torcido, preparado. Então, é por isso que nós somos moídos, irmão. Então você vai ser torcido, você vai ser preparado, você vai passar por várias situações, porque essas situações vão gerar em você esse tecido branco que vai te separar, que vai delinear esta separação. Aqui é muito profundo, irmão. Se eu entrar aqui, essa aula vai virar 3, 4 horas de aula. Então eu não quero muita aula, eu quero aula menor com conteúdo para que você possa fazer aí as suas interpretações. Então, olha, isso está escrito lá. Lehatzer Shesh Machezar. O pátio, a área tem que ser cercada de linho fino branco, alvejado, era um branco preparado. Eles não iam lá numa loja e comprava linho branco, não, irmão. Eles tinham que preparar, isso tudo era preparado. Esse tecido, ele era torcido. Cadê aqui? Aqui. Ó, tá vendo aqui a seta? Aqui o mouse às vezes some, eu tenho que te mostrar pelo mouse onde é que eu tô falando. Então, olha, linho alvejado branco, torcido, preparado. Então, só esse tecido branco, esse linho fino aqui, ó, já mostra que as medidas, para se ter essas medidas, elas são utilizadas neste linho branco alvejado, neste algo preparado, branqueado, torcido, que passou por um processo de realização. Então, o processo na sua vida, junto com as medidas impactadas, você então será separado. Então, Deus te separou, mas agora você tem que construir essa separação. Deus está dizendo assim, olha, e me fareis um santuário. O fareis ali é a ideia de construção, de preparação.
de manufaturamento, né? De fazer, preparar. Então, olha, você é um povo separado, agora vocês vão preparar o lugar. Preparar o Mikdash, que lá está escrito Mikdash. Vamos me preparar. Na Tanar está preparar o Mikdash. Então, vocês vão preparar esse Mikdash. E esse Hatzer tem que ter um shesh, que é este linho branco, machazar, torcido, preparado. Então temos aí as medidas que apontam para algo e o tecido que aponta para algo maior ainda. Só que essa letra shesh, esses dois shesh, também aponta para o número 6. Quando você vai escrever o número 6 no hebraico, você escreve shesh. Shesh. Shesh é 6. Então, além dele apontar, o verbo aqui apontar para o linho fino, branco, mas também aponta para 6. E o número 6, no hebraico, né, porque o valor numérico de shesh é 300. Então, temos aqui 300 mais 300, que é igual a 600, que é a complexidade do homem. Olha aqui, deixa eu mostrar isso para você. O número 6, ele aponta para o homem. Ó, número 6 é o Vav, que é a conexão. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, opa, mas aqui não, peraí. Vou estar lá. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Vou mostrar aqui para você. Pronto, agora vai. Ó, olha, a letra Vav, ó, o número 6 aponta para o Vav, tá? E o Shin aponta para 300. Então, nós temos aqui o valor 300, que aponta para o Shin. O Shin aqui, a sua pictografia representa dente, literalmente dente. Comer, destruir, consumir, alimento, algo que você alimenta. Então, é a força de mastigação, né? O dente. Sem dente você não come direito, você não se alimenta direito. Então, você precisa dos dentes para ter uma boa alimentação, para você se comer bem. Né? Os dentes faz muita falta no nosso corpo humano, tá? O dente é a força da mastigação, onde ele vai triturar aquele alimento para servir de abastecimento para o seu corpo, tá? Então, a letra Shin aponta para isso, dupla forma de mastigação. E o número 6, ó, aponta para o Vav. O Vav, ele literalmente significa prego, né? O seu formato aqui, ele parece o formato de um prego. Então, o Vav é algo que foi pregado, que foi fixado, né? É uma ligação, é o gancho, é uma conexão, algo que está conectado. Então, isso é o Vav, tá? Agora que nós vimos isso aqui, que eu mostrei aqui mais ou menos, então vamos voltar lá para a nossa tela e vermos isso aqui. O que está acontecendo aqui? Então, tendo essa compreensão, eu vou fazer então uma exegese hebraica dentro de uma pictografia e uma gemátria, que é o seguinte. Então, eu tenho aqui shesh, que a própria palavra shesh já representa o número 6. E é tão interessante porque a letra shesh ela tem um valor de 300. Nós vimos lá, o valor de 300. Né? Então, aqui seria a dupla força, né? Seria dente, mastigação, né? Alimentação, tem a ver com alimentação. Então, a dupla forma de comer, mastigar. Então, também aqui, além de ser o linho branco, além de significar o linho alvejado, branco, torcido, essa separação ela tem que ser alimentada. Então você tem que se alimentar dessa separação. Você tem que ter isso em mente, que vai ter essa alimentação que vai fazer para a sua vida. E isso aqui, a separação, está relacionada ao homem. Por que está, pastor, relacionado ao homem? Porque Shesh representa o número 6. E até se você somar aqui o valor gimátrio de Shesh, que é 300 mais 300, é igual a 600. E se você for, representa a letra Men. Então, o número 600, aqui, vai representar o Men Sofit, que está lá, é o Men, mas é o Men Sofit, que é o valor das águas. Mas no valor guimático, nós temos que chegar à unidade. Então, a unidade aqui, porque não tem 600 no alfabeto. Tá? Nós vimos lá que o alfabeto, ele vai até os 400. Tá? Então, deixa eu pôr aqui de novo para você ver. Ó. O alfabeto ele vai até 400.
Os 600 você tem que diminuir, porque os 600 ele já vai aqui para as letras sofite. Mas nós estamos fazendo uma análise apenas dentro do valor numérico, a guimátrria é feito o valor numérico do alfabeto. Então, se não tem 600, eu tenho que somar os números em si para chegar a um numeral que tenha no alfabeto hebraico, tá? Então, pastor, como é que eu faço isso? Então, você vai fazer isso somando-se os números, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Então, eu vou somar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 6 mais 0 mais 0. Então, 6 mais 0 é igual a 6. E aí eu tenho aqui um VAV, que é essa conexão, que é o número do homem, que é conectado. Então, nós temos aqui, dentro desta palavra, que representa o linho branco torcido, que também aponta para o 6, que é o homem, que aponta para o VAV, que é a conexão. Então, nós temos aqui o homem conectado com este linho branco torcido. Olha que coisa espetacular. Então, dentro desta interpretação, olhando com os olhos um pouco mais profundo do significado pictográfico e o significado gemátrio, eu tenho essa separação, esse pátio, esse Hatzer, que é esta área demarcada que aponta para o homem que está conectado, ou que vai ser conectado, que está conectado, que vai ser conectado a Deus através justamente desta santificação, desse Kiddush, desse Kadosh, desse Kuf que representa o valor numérico. Não sei se você consegue entender. Então, isso aqui é muito profundo, irmãos, é muito profundo. Então, quando Deus está mandando delimitar o tabernáculo, o tabernáculo, ele vai estar dentro desse mikdash, deste Hatzer, esta área marcada, que é o homem. Meu Deus, irmão, olha aí. Então, o Mishkan, que é a morada de Deus, que é o lugar santo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, esse tabernáculo, que é o Mishkan, que é onde Deus vai habitar, está dentro do homem. Olha, então, é por isso que lá no autor aos Hebreus diz que o tabernáculo, o Mishkan, ele é uma figura, sombra das coisas celestiais, porque está referindo-se ao homem. Olha que coisa espetacular. Então, não tem como fugir. Então, quando nós falamos que o tabernáculo, quando Paulo escreve lá em 1 aos Coríntios, não sabeis que vós sois o tabernáculo, o santuário, isso é profundo, irmão. Paulo está dizendo algo profundo. Paulo está dizendo, não sabeis que vós sois o santuário. Nós lemos esses versículos, mas não vemos isso revelado como eu estou mostrando para você aqui. Dentro de uma pictografia, dentro de uma gemátria hebraica. Nesta série do Ramishkan, está mostrando que toda separação, toda preparação começa com o homem. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, eu acho que nós vamos ficar por aqui nessa segunda aula, hein? Depois, na terceira aula, temos mais coisa para ver aí. Então, vamos lá. Aí temos essa frente. Essa frente também tem medidas, tá? Nessa frente aqui, onde está essa porta de acesso, todo tabernáculo tem uma porta de acesso. Como é que eu vou entrar lá dentro? Como é que o povo de Deus, como é que Israel ia entrar dentro do tabernáculo, do Mikdash, né? Que dentro do tabernáculo não, que aqui é só levita e o sumo sacerdote. Mas Israel tinha acesso ao Mikdash, que é o lugar santo, né? Dentro do Hatzer, dentro da área cercada. Então, para Israel entrar, tinha que ter uma porta no Hatzer. Isso. E Deus falou assim: vocês vão fazer uma porta, mas não é qualquer porta. Vocês vão fazer uma porta de acesso, mas não é qualquer porta.
Tem que respeitar as medidas. Então ele tinha aqui, olha, 15 côvados na esquerda da porta e mais 15 côvados à direita da porta. E a porta tinha 20 côvados. Então, olha, a porta não pode ter 10, não pode ter 15, a porta tem que ter 20 côvados. Era a ordem de Deus. Então, era 20 côvados na porta. Do lado direito da porta ia ter 15 côvados sobrando e do lado esquerdo 15 côvados sobrando também. Então, olha, então a medida era essa. 20 côvados era o tamanho da porta, que nós vamos falar nas próximas aulas. 15 côvados do lado esquerdo e 15 côvados do seu lado direito dessa porta, tá? O número 15 aponta para a conexão do VAV. Por quê? Porque no alfabeto hebraico não tem número 15. E quando não tem o número, você soma. Essa é a regra da guimátria, tá? Então, deixa eu pôr aqui para você, olha. A regra da guimátria é essa. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, a guimátria, né? Temos aqui os valores, o significado guimátrio das letras. Então, quando você soma, você chega aqui, você chega num valor. Então, nós temos o valor de unidade, valor de dezena e valor de centena. Não tem valor 15, não tem número 15. Não tem número 15 no valor guimátrio. Não tem 15. Quando não tem 15, o que eu faço? Eu tenho que somar esse resultado para chegar em um número que tenha dentro da guimátria hebraica. Então eu tenho que chegar para saber qual letra ela se refere, tá? Então isso aí tem que ser feito. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? Olha, pastor, como é que eu chego nisso? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, que aqui já apagou tudo aqui. Minha lousa já desligou, meu tablet, né? Então deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se a lousa está aqui. Deixa eu colocar aqui minha lousa, tá? Cadê minha lousa aqui? Aqui, pronto. E tá... deixa eu colocar aqui, deixa eu renomear aqui, senão eu vou me perder. Peraí, irmão, eu tô só acertando aqui. Eu estou procurando e ela está bem na minha vista. Então, olha aqui a lousa, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos supor, dentro da guimátria, ó, o que é guimátria? Tá? A guimátria, ela é um valor que eu vou ter da soma dos números que se referem à letra hebraica, tá? Mais na frente nós vamos utilizar muito isso aí. Então, o que é um valor guimátrico? É o valor. Então, o número tem que ter uma referência na letra hebraica. Então, vamos lá. Eu cheguei lá, somei e deu 25. Resultado de 25. Olha, não tem na letra hebraica nenhuma letra com o número 25. Por quê? Porque é unidade, dezena e centena. Guarda isso. Então, unidade é de 1 a 10. Dezena é de 10 a 100, mas é de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E a centena também é valor centena. Então, não tem 101, 102, não tem. Então, para mim chegar a uma letra, eu só tenho de 100, 200, 300 e 400, que são as 24 letras do hebraico. Olha, são 24 letras. Ok? Então, você tem aqui de 1 a 10, de 10 a 100 e de 100 a 400. De 100 a 400, tá? Então, esses aqui são os valores que você tem. Então, quando 25 não tem, então o que você tem que fazer? Quando você tem que somar os números. Você não vai criar números, você vai somar. Então, ó, 25. Eu somando os números, eu vou ter o número 7. Tem o número 7 na tabela, na letra hebraica? Tenho. Olha, de 1 a 10 tem. Qual é o número 7? Ó? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Então, o 7 representa a letra Zain. Né? A letra Zain do alfabeto hebraico. Então, representa a letra Zain. Vamos lá, eu tenho 41.
Tem 41? Não, não tem 41. Porque eu tenho de 10 a 100, eu tenho 40. Mas eu não posso inventar, é 41 que deu. Então eu tenho que somar. Eu vou aqui, ó. Vou somar. Então 4 mais 1 é igual a 5. 5 tem? Tem. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ré. Então o número 5 representa a letra Ré do alfabeto hebraico, que é de 1 a 10. Deu para entender? Agora vamos lá, eu tenho aqui, eu cheguei lá e somei os números, a palavra deu o número 460. Tem 460? Não, não tem. Então eu tenho que somar. Então eu tenho que somar 4 mais 6 com mais 0, que é igual a 10. Tenho 10? Tenho. É a letra Yud. A letra Yud. Agora deixa eu complicar um pouquinho mais. Aí eu tenho lá um número e cheguei lá num valor numérico, e o valor numérico deu, vamos lá, 570. 570. Vamos lá. Aí eu somo 5 mais 7, que é igual a 12. 12. Deu 12, mas tem 12? Não, 12 não tem também. Por quê? Porque é de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 400. Então eu vou somar novamente 2 mais 1, que é igual a 3. Eu tenho 3? Tenho. Aleph, Bet, Gimel. Então o 3 representa a letra Gimel. Deu para entender como é que é? Então, quando o número, o resultado do número, não tem no valor numérico do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, então você soma os 2, ou os 3, ou os 4, até chegar o resultado de um número que já tenha no alfabeto. Aí vai representar a letra. Deu para entender? Então vamos lá, vamos continuar lá. Tá? Então vamos continuar aqui. Então nós temos aqui o 15. 15 nós não temos, então nós temos que somar os números. Então eu vou somar 15, eu vou somar o quê? 5 mais 1, que é igual a 6. 6 eu tenho? Tenho. O número 6 é a letra Vav. É a letra Vav que representa prego, conexão, que está fixado, pregado, conectado. Isso é coisa profunda. Então vamos ver se tem, ó. Primeira letra Aleph, ó, número 1, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. Então eu tenho Vav. Vav. Então o número 6 é Vav, que é essa conexão. Então eu tenho um Vav do lado esquerdo e um Vav do lado direito. Então essa porta, ela está conectada, fixada no Mikdash, no Hatzer. Então é uma porta que está conectada ao nosso tabernáculo. É uma porta fixada. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta. Apocalipse, meu irmão, meu Deus do céu. Que ninguém pode fechar. Então, essa porta, nesses 20, essa porta de 20 côvados, que está na entrada do Mikdash, ela é muito importante, porque ela está conectada. O valor numérico significa Vav, que é conexão. Então, essa porta realmente, pelas medidas dadas por Deus, ele está dizendo, essas medidas representam a conexão desta porta nessa santificação. Meu Deus, mas isso aqui é muito profundo, tá? Eu acho que eu vou parar. Não, vamos amar um pouquinho. Qual é o tamanho dessa porta, pastor? Olha, 20 côvados. Dentro da Gimátria, temos o número 20? Opa, temos. Temos. Irmão, isso aqui agora é glorioso. Qual é a conexão dessa porta que nós temos aí? Olha, eu vou mostrar para você aqui. Vou mostrar aqui. Essa conexão é a letra Beit. Mas não é só... Opa, voltou aqui. Mas não é só a letra Beit. Nós podemos tirar duas letras. A letra Beit
tá? E também podemos tirar aí o número 20. O número 20, ele representa aí, no caso, a letra Kaf. Então, nós podemos tirar a letra Kaf, que é 20, tá? E esse é muito profundo. Deixa eu mostrar para você o que significa aqui a letra Kaf. Ó, deixa eu colocar aqui. É coisa profunda, irmão. Olha aí. Ó. Então, nós temos aqui a letra Kaf, que é o número 20. Ó. Então, ela tem essa porta, ela tem 20 côvados. Essa porta, ela tem 20 côvados. Temos o número 20? Temos aqui, ó. Olha aqui o número 20 aqui, ó. Olha o número 20 aqui. Então, 20 côvados, a sua pictografia é Kaf. Kaf representa a palma da mão. Que representa palma da mão. Né? Quando o sumo sacerdote ia abençoar o povo, ele saía com a palma da mão. Palma da mão representa bênção, proteção, cobertura. Então, essa porta ela é bênção para você. Essa porta, ela tem a medida da palma da mão de Deus, porque representa Deus, porque ela está dentro da conexão do Hatzer, que é o Mikdash, que é Deus, que é a separação para Deus. Então, olha, a entrada está na palma da mão de Deus. Qual é o tamanho dessa porta? É do tamanho de 20 côvados, do tamanho da palma da mão de Deus, palma da proteção. Agora, se eu somar o 20, se eu somar, eu chego ao número 2. E o número 2, que é o Beit, olha aqui, ó. Que é o Beit. Né? Olha aí o Beit. O Beit. Dentro da pictografia, que é a casa, né? Representa a família, representa dentro, representa o lar, uma providência. É algo que vai ser produzido. É o Beit que tem o poder criador. O Beit também tem o poder criador, da criação. Bereshit bara Elohim. Então o Beit tem o poder da criação. Então olha a dimensão desta porta. Então ela tem um tamanho e tem dimensão. A dimensão dela também é profunda. Então olha aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa porta, que ela tem um valor numérico de 20, tá? Eu não coloquei aqui, ó, mas tem um valor numérico de 20. 20 representa a palma da mão. Então, essa porta tem a medida da palma da mão de Deus. Representa a palma da mão de Deus voltada para quem entra. E essa palma tem o poder da letra Beit, que é o poder do bara, de criar. Então, vai ser criado, quando você passar por esta porta, vai ser criada uma nova dimensão na sua vida. E isso aqui é profundo. Tá? E isso aqui é profundo. Então, olha que coisa linda isso aí. Vamos parar por aqui, irmãos? Vamos parar por aqui. Pronto, aqui nós chegamos ao final da aula. Tá? Então, na segunda aula, essa primeira aula nós só vimos as dimensões do Hatzer e do linho fino branco. Então, nós vimos as dimensões do Hatzer. Não entramos ainda no tabernáculo, estamos falando só do Mikdash, do lugar santo. Na segunda aula, nós vamos falar das tendas formadas ao redor do Mikdash. O que está ao redor disso? Quais são os mistérios que estão ao redor desse Mikdash? Então, nós falamos dessa área demarcada, né? Na próxima aula, nós vamos falar do que está ao redor desta área, né? Que é o que Deus chamou. Então, o povo, aquele a quem Deus chama, vai construir essa santificação, essa delimitação, para que fique algo de fora do que está dentro. Então, você é essa demarcação. Não sei se você consegue entender. Você como Mikdash, você como tabernáculo, você como Mishkan, mas você como Mikdash, como Hatzer, como área demarcada de Deus, você tem o lado de fora e o lado de dentro. Então, no lado de dentro está aquilo que Deus preparou. E o acesso da porta é o Beit, é
justamente essa conexão, porque a porta está conectada para acessar o que está dentro. Então, esta porta, nós vamos falar, numa aula, nós vamos tratar só dessa porta aqui, tá bom? Que está aí relacionada ao Mikdash, ao Hatzer, a esta área demarcada. Então, nós vamos ficar aqui nesta aula. Na próxima aula, agora, você vai ver sobre as tendas, os povos, sobre o que está acontecendo próximo ao santo, próximo ao separado, próximo ao Mikdash, próximo ao lugar separado, tá? Então nós vamos ver sobre essa questão das tendas, as organização das tendas, tudo isso tem um sentido, tá? E nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Então, fique conosco, continue sendo membro, porque esta aula é somente para os membros aí do nosso canal. Deus abençoe sua vida. Não perca a próxima aula do Hamishkan Aleph Tav, do princípio ao fim. Deus aí abençoe a sua vida poderosamente. Continue conosco sempre, meu irmão, tá? Não se esqueça aí também de nos ajudar aí divulgando aí o nosso canal, que você possa também convidar mais pessoas, passar para que sejam membros do canal e ter acesso a esse material riquíssimo, que vai ser muitas videoaulas. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, no nome de Jesus. Fique com Deus.